Existem séries de sucesso e existem séries que se transformam em parte da cultura de um país. E por mais incrível que pareça, uma produção americana sobre a infância de um comediante negro do Brooklyn conquistou um lugar especial no coração dos brasileiros. Mais de 20 anos após sua estreia, Todo Mundo Odeia o Chris continua sendo exibida na televisão, rendendo memes, frases inesquecíveis e uma nostalgia capaz de reunir gerações inteiras diante da tela. Mas como uma série americana conseguiu se tornar praticamente um patrimônio da cultura pop brasileira? Lançada em 2005, Todo Mundo Odeia o Chris foi inspirada na infância do comediante Chris Rock. A série acompanha o jovem Chris, um garoto que vive no Brooklyn, em Nova York, durante os anos 80. Entre problemas na escola, dificuldades financeiras e as confusões da adolescência, ele precisa lidar com uma família inesquecível. O pai trabalhador e econômico Julius... os ovos aqui. Tá vendo aí? Foi isso que aumentou a conta de luz. Você usou 11 centavos de luz. A mãe autoritária e divertida Rochelle. Licença, tem esse modelo 38? Não vê que eu tô atendendo outra pessoa? Dá pra parar de gritar? Eu não preciso trabalhar. Meu marido tem 2 empregos. E você não calça 38. Pega um 42. O irmão caçula Drew, que parecia ser amado por todo mundo, e a irmã Tônia, especialista em infernizar a vida do protagonista. Mesmo retratando uma realidade americana, os temas eram universais: família, escola, amizades e os desafios de crescer. Nos Estados Unidos, a série teve 4 temporadas entre 2005 e 2009. Mas foi no Brasil que aconteceu algo inesperado. Exibida pela Record TV, Todo Mundo Odeia o Chris encontrou um público apaixonado. Os brasileiros passaram a assistir aos episódios repetidas vezes, decorando falas inteiras e transformando os personagens em verdadeiros ícones. Enquanto em muitos países a série era apenas uma lembrança da década de 2000, no Brasil ela se tornou um fenômeno permanente. Julius, interpretado por Terry Crews, virou sinônimo de economia. Quem nunca ouviu alguém dizer: "Você sabe quanto custa isso?" Vamos achar outra coisa que agrade. É provável que você ache, mas se não for uma TV custando 199, então eu nem quero ver. Rochelle, vivida por Tichina Arnold, presenteou os fãs com frases que até hoje são usadas em memes. Lançamento de discos. Eu não preciso disso, tá bem? Meu marido tem 2 empregos. E Chris, interpretado por Tyler James Williams, representava o adolescente comum, tentando sobreviver aos desafios da escola e da família. Os personagens deixaram de ser apenas personagens. Eles se tornaram quase membros da família de milhões de brasileiros. Cenas da série foram transformadas em milhares de memes, vídeos e montagens. E mesmo entre pessoas que nunca assistiram todos os episódios, as referências continuam sendo reconhecidas instantaneamente. Talvez o maior segredo de Todo Mundo Odeia o Chris seja justamente esse. Por trás das piadas e das situações absurdamente engraçadas, existe uma história sobre família, amizade, dificuldades e sonhos. Uma série que nasceu nos Estados Unidos, mas que encontrou no Brasil uma segunda casa. O amor dos brasileiros por Todo Mundo Odeia o Chris era tão grande que, em determinado momento, acabou se transformando em uma das situações mais curiosas da internet. A cada foto publicada por Tyler James Williams, milhares de brasileiros invadiam os comentários. Não importava se ele estivesse divulgando um novo filme, um trabalho diferente ou apenas compartilhando uma foto do dia a dia. Lá estavam eles. Você não precisa disso, seu pai tem 2 empregos. Cara, ela tá tão na sua. Cadê o Caruso agora? As referências à série se repetiam aos milhares. O fenômeno era tão intenso que praticamente todos os comentários apareciam em português. No início, Tyler encarava aquilo com bom humor, mas, com o passar do tempo, o volume de mensagens começou a incomodá-lo. Em 2016, o ator respondeu a uma fã brasileira e revelou que adorava o carinho recebido, mas que o excesso de comentários parecia spam e era um pouco demais. Mais tarde, ele chegou a publicar um aviso em português, dizendo: "Brasil, eu amo vocês, mas se vocês não pararem com isso, vou começar a bloquear vocês." Mas se existe uma coisa que a internet brasileira sabe fazer, é transformar qualquer situação em meme.
E foi exatamente isso que aconteceu. Muitos internautas começaram a brincar dizendo que o jogo virou. Outros criaram uma frase que se espalhou rapidamente. Agora é o Chris que odeia todo mundo. Em vez de diminuir, as mensagens aumentaram ainda mais. A situação ficou tão intensa que Tyler precisou filtrar e bloquear automaticamente alguns comentários relacionados à série. Algumas publicações chegavam a receber dezenas de milhares de mensagens vindas do Brasil. Anos depois, em entrevistas, Tyler continuou demonstrando carinho pelo país, mas admitiu que ficava confuso com a quantidade de comentários em português. Sua equipe chegou até a questionar o Instagram para saber se aquelas mensagens eram de pessoas reais ou robôs. Mas eram pessoas reais, milhares delas, todas movidas pela mesma coisa: a nostalgia de uma série que, mesmo sendo americana, havia se tornado parte da cultura brasileira. No fim das contas, nunca existiu uma briga entre Tyler James Williams e o Brasil. O ator sempre deixou claro que era grato pelo carinho dos fãs. Mas o que começou como uma demonstração de afeto acabou se transformando em um fenômeno tão grande que ultrapassou as fronteiras do humor. E, ironicamente, a história acabou provando uma coisa. Enquanto o seriado se chamava Todo Mundo Odeia o Chris, no Brasil parecia acontecer exatamente o contrário. Todo mundo amava o Chris, talvez até demais. Se Tyler James Williams descobriu que o amor dos brasileiros podia ser intenso demais, outro integrante de Todo Mundo Odeia o Chris acabou vivendo a experiência oposta. Vincent Martella, o ator que deu vida ao inseparável Greg Woolliger, sempre demonstrou um enorme carinho pelos fãs brasileiros, e os brasileiros retribuíram. Nas redes sociais, milhares de pessoas passaram a seguir o ator, comentar em suas publicações e relembrar os momentos mais engraçados da amizade entre Chris e Greg. Mas ninguém imaginava o que aconteceria em 2024. Tudo começou como uma brincadeira. Internautas brasileiros decidiram que Vincent Martella merecia ter milhões de seguidores. Em pouco tempo, uma verdadeira mobilização tomou conta do X, Instagram e TikTok. A campanha viralizou. Em questão de dias, Vincent ganhou milhões de novos seguidores, superando até mesmo grandes celebridades internacionais. Percebendo a dimensão do carinho vindo do Brasil, Vincent começou a responder os fãs e a publicar mensagens em português. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o ator apareceu vestindo uma camisa da seleção brasileira e agradeceu diretamente aos brasileiros. Com um sorriso no rosto, ele declarou: "Brasil, eu amo vocês." Talvez o segredo de Todo Mundo Odeia o Chris seja justamente esse. Ela nunca foi apenas uma série sobre a vida de um garoto no Brooklyn. Ela era sobre família, sobre amizade, sobre dificuldades, sobre sonhos e principalmente sobre aquelas pequenas situações que fazem parte da vida de qualquer pessoa. Mas e você? Também é fã da série? Deixa aqui nos comentários qual é a sua temporada favorita de Todo Mundo Odeia o Chris.